Estamos começando mais um programa Personalidades. Na realidade, hoje vamos falar com uma pessoa que tem uma bagagem tremenda na área evangélica, pastor Samuel Bezerra. Aguarde que voltamos em seguida. Com uma plataforma de comunicação do jornal OES News, o programa Personalidades vem apresentar para você ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Acesse nosso site oesnews.com.br e acompanhe ali todas as notícias de norte a sul do nosso estado. Acesse o nosso canal do YouTube, Jornal OES News, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Estamos aqui para que você fique bem informado e que juntos possamos construir um Espírito Santo mais forte. Estamos de volta, eu quero trazer para você essa personalidade, pastor Samuel Bezerra. Pastor, seja bem-vindo ao programa Personalidades. Amém. Quero inicialmente adorar a Deus pelo dom da vida, pela paz, pelo privilégio de poder estar aqui com esse homem de Deus. Tem uma história bonita também, na casa do pai, pastor Jairinho que está aí documentando, né? Fica aqui minha palavra de gratidão e agradecer, sensibilizado por esse espaço que o Senhor está me dando. Muito obrigado. Pastor Samuel, a gente sabe que o senhor tem uma vasta experiência dentro do mundo igreja, do mundo Bíblia, e nós queríamos que o senhor falasse um pouco da sua vida inicialmente, depois nós vamos falar um pouco sobre a sua experiência ministerial, sobre aquilo que tem acontecido na sua vida e o que te trouxe para a vitória. Pastor Jairo, eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, graças a Deus. Filho de pastor João Silvério Bezerra, de saudosa memória, missionária Esther, também já foi promovida à eterna glória. Então, somos uma família de 7 filhos, né? Criados no temor do Senhor, e glória a Jesus, que o Senhor tem me dado esse privilégio, essa prerrogativa de conhecer as Sagradas Escrituras, e daí, cedo eu comecei a ministrar a palavra de Deus, né? Então, fazendo uma historiazinha simples, mas feliz com o Senhor. Pastor Samuel, a gente sabe que nessa experiência, vasta experiência que o senhor tem, o senhor acumulou muitas experiências em cima de experiências. E nós queríamos que o senhor trouxesse para nós, à luz da palavra de Deus, algo sobre esse momento que o mundo passa. O mundo hoje passa por uma pandemia, não tem vacina, todo mundo apreensivo, o povo com medo. A gente queria ouvir uma palavra sua, porque a sua palavra dentro do mundo cristão tem uma certa respeitabilidade, porque reconhecemos que o Senhor é uma pessoa que tem se dado a palavra e tem estudado muito a palavra, e eu queria que o Senhor trouxesse para os nossos telespectadores uma palavra de reflexão, de calma, de tranquilidade para este momento que estamos passando. Pastor Jairo, esse período que nós estamos vivenciando, nós, especialmente a minha idade, né? Nós estamos aquartelados, ilhados, literalmente, por conta dessa pandemia. E a leitura que eu faço é que nada mais é do que a chibata de Deus. É uma leitura que eu faço considerando que foi muita agressão à santidade de Deus, tanto na vida secular, como também no mundo espiritual. Pessoas deturparam a palavra, exploraram a boa-fé de fiéis, e isso eu creio que encheu, transbordou, eu entendo assim, a taça da ira de Deus.
Então ele está vivenciando. É bem verdade que tem muitas notícias desencontradas. Fala-se até na possibilidade de 150 mil pessoas morrerem. E eu rejeito essa possibilidade. Eu creio que num futuro não muito distante Deus vai mudar essa história. Mas eu entendo que isso nada mais é do que a vontade, que Deus tem a vontade permissiva, absoluta, diretiva, e Ele tem a vontade coercitiva. E nós estamos vivenciando a vontade coercitiva, né? Porque é doloroso a gente perder amigos, né? Só o Ministério do Belém foram 21 pastores que foram promovidos à eterna glória. E isso causa-nos uma certa dor, sofrimentos literais, né? Então, pastor Jairo, é deprimente, é preocupante, mesmo porque, como pastores que somos, né? A gente conversa com pessoas e como eu tenho uma esteira de amizade muito grande no Brasil, fora do Brasil, então são pessoas que, com a fidelidade que tem, o carinho que tem por mim, eu faço uma live todos os dias de 20 às 21 horas, todo dia no meu Face. Então, são pessoas do Brasil, todos os estados, né? Estados Unidos tem um bom número de pessoas que me assistem, a Europa, também a Ásia, e tem uns amigos, né, que têm carinho por mim. Então a gente percebe, as notícias não são as melhores, né? E isso nos preocupa, nos inquieta, só que causa-nos uma certa tranquilidade saber que Deus tem o dia certinho, aprazado, que Ele vai resolver esse problema. E até eu disse, hoje mesmo quando eu ministrei, que nós temos duas histórias. Uma história antes da pandemia e agora após pandemia. Eu creio que vai haver, na minha pálida maneira de ver, eu acho que vai haver um avivamento, eu acho que Deus vai mobilizar muitas vidas, nos salvar. Diz que no Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas desigrejadas. E eu acho que essas pessoas desigrejadas vão voltar para a casa do Pai. É um pensamento meu. Na realidade, muita gente hoje está em casa, muita gente hoje já estava desigrejada antes, e eu acredito que esse momento trouxe assim um alerta, e muita gente está buscando mais a Deus, porque tem muita gente com medo, muita gente temerosa, muita gente com depressão, com angústia, e a gente fica preocupado com isso. Mas o que o senhor podia trazer, à luz da palavra de Deus, uma palavra para os nossos telespectadores, nossos internautas, a respeito desse momento? É um momento que já passou a volta de Jesus? É um momento... Como é que é? Porque tem gente falando por aí que nós já estamos vivendo aquele momento pós-apocalíptico. O que o senhor pode trazer isso para uma reflexão para essas pessoas que estão em casa? Eu fiz um livro, Acontecimentos Futuros, e eu falo sobre a vinda de Jesus e, obviamente, a grande tribulação. São os assuntos, né? Primeira fase, ele vem para levar a igreja. Segunda fase, ele virá com a igreja. Então eu discorro no meu livro sobre isso, e há uma inquietação do nosso povo, porque é uma fonte informativa, especialmente da igreja presbiteriana e outras igrejas que acreditam, entende? Que a grande tribulação, isso aqui já é um ensaio para a grande tribulação, que nós, a igreja, vamos passar pela grande tribulação, e que não é a doutrina nossa, né? A Assembleia de Deus não comunga com essa doutrina. Nós não vamos participar da grande tribulação. Até tenho pensado o seguinte: da mesma maneira que um exemplo muito simples, né? Muito superficial, da mesma maneira que o dilúvio só veio quando Noé entrou na arca, e que Sodoma e Gomorra só foram destruídos depois que Ló saiu da cidade, a grande tribulação só acontecerá depois que a igreja for arrebatada. É um pensamento meu, pastor. Pensamento meu também, bíblico, né? Bíblico, né? Às vezes a gente até entende que outras denominações têm uma outra visibilidade da coisa, mas nós criamos dessa forma, nós entendemos que dentro de um organograma histórico a coisa vai acontecer dessa forma. Agora, sua experiência fora do Brasil. Isso a gente sabe que o senhor morou fora, então a gente quer que o senhor explane um pouco a dificuldade do evangelho fora, se é fácil, se é difícil, como é que o senhor sentiu esses anos que o senhor morou na América, as dificuldades, os problemas e o que o senhor conquistou lá na América. Eu tive a oportunidade de ter ido na América
umas 20 vezes, né? E eu preguei em algumas igrejas. E em uma delas foi a igreja Antioquia. E eu fui convidado depois, né? Vagou o pastorado, né? Então houve uma disputa lá, houve uma eleição e eu fui eleito, né? Morando no Brasil, aí me contataram para eu ir, eu fui. Deus já tinha falado comigo, né? E fomos lá. Pastor, o senhor morou nos Estados Unidos? Eu não sei se o senhor tem a mesma visão minha. Quem é pastor nos Estados Unidos é pastor em qualquer lugar, na minha maneira de ver. Também entendo. Porque lá é o seguinte, cidadão, acontece que a maior parte das pessoas que vão não leva o cônjuge, porque normalmente não se dá o visto para a esposa e o esposo. Pelo menos na região que eu estava era assim. E ocorre o seguinte, aí o cidadão fica, né, levantando valores, até bem intencionados, né, levantando valores, mandando para a esposa, mas acontece que o organismo reclama uma vida sexual. E por causa desses reclamos internos, a igreja que eu estava era composta de pessoas, boa parte de pessoas que não conseguiram suportar o jugo, né? E o que aconteceu? Eles trocaram de pares. De igual modo aqui no Brasil também. Então a igreja era composta de pessoas, boa parte de pessoas que não tinham sido fiéis ao seu cônjuge aqui no Brasil. Então, e outra coisa também, pastor, esse pessoal estava saindo para a igreja. Se recebesse um telefonema para um trabalho, dá a meia volta e eu trabalhar, porque lá, não, talvez pela necessidade de levantar valores, né? Mas tinha isso. Então, eu tinha uma certa dificuldade, até uma experiência, tendo paciência para te contar. Eu, quando assumi a igreja, a diretoria me chamou. Primeira reunião que eu fiz. Aí disse, pastor, é o seguinte, o senhor está aqui, o senhor está ganhando... Aí falou os valores, né? E disse o seguinte, daqui 2, 3 meses nós duplicamos o que o senhor ganha. Só tem uma coisa, o senhor tem que estar no nosso esquema. Porque o outro pastor não entrou no esquema, ele não se deu bem. Então aqui o senhor tem que ler na nossa cartilha, o senhor não pode ter panelinha. Porque aqui o pastor tinha panelinha e não saiu bem não. Eu falei, tá bom, meu irmão, muito obrigado. Os cumprimentei, né? Tudo bem. Aí no outro dia, no outro mês eu fiz uma reunião. Aí na reunião, que tinha sido tesoureiro, vice-presidente e mais um membro da igreja que tinha valores, né? Aí na outra reunião eu falei assim, meu irmão, hoje eu quero falar um assunto. Meu assunto hoje é a panelinha de Jesus. Se ter panelinha, né? Se ter homens de confiança, ter panelinha, Jesus teve a dele. Por quê? Quem foi que subiu no monte da transfiguração? Mateus 17, 1-8. Só quem subiu foi Jesus, Pedro, João e Tiago. Panelinha. Quem entrou na casa de Jairo? Jesus, Pedro, João e Tiago. Panelinha. Aí entrei aí eu falei assim, aqui é o seguinte, eu vim aqui servir a Deus. Então, eu espero que a gente se dê bem, tá? Não deu 6 meses, o tesoureiro já não era mais tesoureiro. Deus trabalhou, né? Então, para mim, desculpa, a pergunta que o senhor fez, desculpa eu ter delongado na resposta, mas ser pastor nos Estados Unidos é meio complicado. Pelo menos na região que eu estava. O pessoal quer colocar um freio no pastor, aí não funciona. Né? É aquela história de muitas pessoas querem a parte administrativa, né? O pastor fica com a parte espiritual, só que isso não funciona dessa forma, né? Nós sabemos que não é bem assim, porque a pessoa ela precisa administrar com uma visão espiritual, não administrar com visão administrativa de empresa. Tudo bem que é uma empresa, né? Financeiramente você tem que ter uma organização, controle de todos os gastos e tal, mas não é bem assim, igreja é igreja. Mas eu fico assim, muito lisonjeado com a sua presença no nosso programa, porque nós sabemos muito bem que, além disso, o senhor é escritor, o senhor tem uma vida, né, no Brasil também. E conta para nós um pouco da sua vida no Brasil, depois dessa época de Estados Unidos, até a sua chegada ao Espírito Santo. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, então havia um clima de descontentamento de algumas pessoas queridas que estavam desigrejadas. Aí me procuraram. Aí nós abrimos um trabalho lá. 2008, abrimos um trabalho, compramos um terreno, Deus nos deu um terreno bem central, fizemos uma igreja bonita lá, né?
graças a Deus. E na abertura tinha mais de 400 pessoas na abertura. Aí iniciamos um trabalho, graças a Deus, trabalho de base, né? E fiquei lá 10 anos, né? Já tinha ficado 16 anos. Depois de 16 anos em Pindamonhangaba, fui para os Estados Unidos. Estados Unidos, voltei, mais 10 anos em Pindamonhangaba, e eu tinha um sentimento. Nós somos em 7 irmãos, eu gostaria de, talvez, né, a última igreja que eu vou pastorear, entende? Antes do arrebatamento, né? Eu faço parte da geração da morrer, se alguém quiser ir primeiro, boa viagem. Vai, né? Geração do arrebatamento. Então, eu falava com Jesus, eu quero estar reunindo com meus irmãos. 37 anos ausente do Espírito Santo, por força, num convite pelo pastor Zé Wellington, né, para eu ir para São Paulo. Aí fui, prestamos uns serviços para Deus, né, e eu dizia, aí um dia eu fui pregar em Mato Grosso, Cuiabá, fazendo uma viagem com o pastor presidente, e eu falei com ele, pastor, eu tenho vontade de voltar. Ah, Samuel, vou te ajudar. E não é que ele me ajudou, pá? Me deu som, me deu, entende? E aí pronto, aí comecei do zero. Quando eu estava deslanchando, a pandemia chegou. Mas estamos aí, prestando serviço para Jesus. Então, o objetivo maior de eu vir para cá é que eu queria congregar com os meus irmãos. E não é que Deus tem tido misericórdia, estão com a gente, estamos trabalhando para Jesus. Estou alegre porque estamos no centro da vontade de Deus. Aí meu filho assumiu a presidência lá, ele era o vice-presidente, e assumiu, né? E está lá, prestando serviço para Deus, eu do lado de cá, sempre que posso, atendo os convites também, pregando, né? Esse Brasil afora. Mas é isso, pastor Jairo. Que maravilha a gente ver uma história como a sua e conhecer nossos telespectadores que não te conheciam ainda, estão te conhecendo. Um homem que tem uma coragem como o senhor tem, com uma intrepidez da palavra, que viajou o mundo aí para pregar a palavra e hoje volta para o Espírito Santo para poder fazer um outro trabalho, um sonho de vida. A gente fica muito lisonjeado. E agora eu sei que o senhor está aqui na Semades. Vou para Semades, seja bem-vindo. Obrigado. E também faço parte da Semades. Amém, amém. E a gente fica muito alegre com a sua presença no nosso programa Personalidades. E eu tenho certeza que nós vamos voltar a conversar mais vezes. Amém. Eu quero aproveitar, agradecer a sensibilidade de coração a esse espaço que o Senhor está me dando, junto com o Jairinho. Sei que é resultado da misericórdia de Deus e promessa de Deus, né? E é bom a gente poder passar uma informação simples, né? De uma história de vida, bem simples, graças a Deus, mas quem está procurando honrar o nome de Jesus, e Deus sempre me presenteando com o carinho do Senhor, dos amigos, isso é muito bom, isso é reconfortante, a gente se sente muito bem, tá bom? Nós que agradecemos. E eu quero também passar para os telespectadores meu carinho, minha gratidão. Suas redes sociais. Muito bem, eu faço uma live diária das 20 horas às 21 horas. Samuel Bezerra. Samuel Bezerra, me acham lá. Facebook ou Instagram? Facebook. Então, estamos lá. Samuel Bezerra. Estamos também no Instagram. E estamos prestando serviço para o Senhor, né? WhatsApp, até passo para os irmãos. 12, o meu é 12 ainda, né? Vou mudar para o 27, 12. 981 10 95 36. Estamos aí, ao dispor, agradecendo esse espaço que o Senhor me dá e o carinho dos telespectadores. Certamente vamos aí continuar até que passe a pandemia e depois, com muita alegria, vamos mais para frente continuar a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Obrigado de coração. O programa Personalidades fica por aqui, hoje com essa pessoa que trouxe essa palavra de conhecimento para nós, pastor Samuel Bezerra. Também quero lembrar você de entrar nos nossos canais, canal de YouTube, nós temos ali osnews.com.br, é o nosso site, o nosso canal de Facebook, Instagram. No YouTube eu gostaria que você se inscrevesse, clicasse no sininho para que você possa receber as nossas notificações. Deus te abençoe e até a próxima, se assim Deus nos permitir.